Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre controle de crescimento microbiano. Esse é o nosso conteúdo subsequente ao conteúdo de vírus, como a gente já havia comentado com vocês. A gente sabe que muitas dúvidas ficaram em aberto em relação aos vírus, né? Em função desse nosso modelo de aula, por conta da pandemia e tudo mais. Desculpa. Porém, para tranquilizar vocês, nós vamos fazer uma aula ao vivo na quarta-feira, às 9h20 da manhã, tá bom? Para vocês tirarem todas as dúvidas que ficaram ainda em relação aos vírus e para a gente explicar o que for necessário para vocês. Hoje, essa semana, a gente começa a falar um pouquinho sobre controle de crescimento microbiano e na quarta-feira a gente faz a aula ao vivo com vocês para tirar dúvidas sobre os vírus. Bom, e pensando um pouquinho no controle microbiano, que é o nosso assunto que a gente inicia agora, nós precisamos pensar primeiro por que é importante controlar o crescimento dos micro-organismos, tá? Lembrando que os micro-organismos são seres vivos e a intenção deles não é nos fazer mal. Porém, em função da biologia dele, das necessidades, quando eles entram no nosso organismo ou entram em acesso com os alimentos, por exemplo, com a água, com o ambiente, ele pode promover algumas alterações nesses meios e nos causar doenças. Então, o controle do crescimento microbiano, quando a gente pensa em relação ao ser humano, é sempre pensando no bem-estar da humanidade. Tá? Então, o bem-estar da humanidade no geral vai depender de grande parte da capacidade do homem controlar a população de micro-organismos. Por que isso é importante? Como eu disse, é importante para prevenir a transmissão de doenças inicialmente, porque as doenças elas vão causar uma série de sinais e sintomas e vão nos prejudicar, podendo até levar a óbito, tá bom? O outro aspecto é evitar a decomposição de alimentos, tá? Então, os micro-organismos, muitos deles participam da decomposição de alimentos. E esses alimentos em decomposição, eles também podem nos oferecer riscos à saúde. E o terceiro ponto é evitar a contaminação da água e do ambiente. Da mesma maneira, se a água e o ambiente for contaminado, ela pode nos oferecer risco. Tudo bem? Bom, então esse controle ele é possível sempre pensando na ação de agentes que podem ser químicos ou físicos. Nós já chegamos até a comentar sobre isso em algumas aulas práticas, quando a gente foi falar de esterilização, de autoclave, né? Nós comentamos que existem alguns agentes físicos, como por exemplo o calor da autoclave, e alguns agentes químicos, como a gente pode ver hoje um dos agentes químicos aí no controle de micro-organismos durante essa pandemia, o álcool 70, tá? Então, tanto os agentes físicos quanto químicos, eles vão então possuir propriedades de matar a célula microbiana ou impedir a sua reprodução. Então, todos esses agentes, sejam eles físicos ou químicos, ou eles vão matar a célula, tá? No caso, a gente está falando de micro-organismos, a célula microbiana, ou então impedir a sua reprodução, impedir que elas continuem se reproduzindo e aumentando em número naquele local. Esse controle de micro-organismo, então, ele vai se dar pela ação de agentes físicos ou químicos e eles podem, então, ter propriedades de matar a célula microbiana ou de impedir a sua reprodução, ok? E para que isso aconteça, nós temos alguns princípios de controle, ou seja, são técnicas que são empregadas para que haja o controle desses micro-organismos. E a primeira que a gente vai conversar é sobre a esterilização, ok? Nós já havíamos, inclusive, comentado na aula prática, a esterilização, ela vai tratar, então, da destruição de todas as formas de vida, tá? Inclusive aqueles que são esporulados, ou seja, os endósporos, que são micro-organismos que têm formas mais resistentes. Como exemplo desse,
nós temos aqui ó, o Clostridium botulinum, que ele está encontrado nos alimentos enlatados. Então, quando a gente pensa na esterilização comercial, a gente pode citar esse emprego do calor suficiente para eliminar esses micro-organismos dos alimentos enlatados. Então, a esterilização, o método mais comum que é utilizado para esterilização é o aquecimento, seja o aquecimento de um calor utilizando um calor seco, como por exemplo uma estufa, tá? Ou então o calor úmido no caso da autoclave, ok? Bom, então além desse princípio, nós temos outros princípios que a gente precisa conversar um pouquinho sobre eles. É a desinfecção, tá? Então, o segundo princípio de controle que nós vamos comentar um pouquinho é sobre a desinfecção. A desinfecção, ela promove inibição, morte ou remoção de vários micro-organismos patogênicos e saprófitos, tá? Mas ele não elimina todas as formas de vida, por quê? Ele não é capaz de eliminar os endósporos, tá? Então, eles só vão eliminar aqueles patógenos que são chamados de vegetativos, tá? Mas ele não elimina os endósporos. Essa é uma característica, então, dos processos de desinfecção. A desinfecção, ela é utilizada com desinfetantes, tá? Que são produtos químicos que vão tratar uma superfície ou uma substância inerte. Então, quando eu limpo o chão da minha casa, quando eu limpo a bancada da cozinha, o vaso sanitário, quando eu limpo o chão de um laboratório, a bancada de um laboratório, de uma cozinha industrial, com desinfetantes, nós estamos fazendo, então, a desinfecção, ok? Um outro tipo de controle é a antisepsia. A antisepsia, nós comentamos até sobre isso na aula prática, ela é um tipo de tratamento utilizado no tecido vivo. Então, são substâncias menos tóxicas que os desinfetantes, por quê? Porque elas são utilizadas no nosso corpo. Então, existem os antissépticos que a gente compra na farmácia, por exemplo, e o álcool 70 é um tipo de antisséptico, tá? O álcool 70 em gel, que ele pode ser utilizado no nosso corpo, né? Diretamente na pele, ok? Além desses três que nós já falamos, existe o processo que a gente chama de degerminação, tá? A degerminação, ela é realizada pela remoção mecânica dos micro-organismos em uma área limitada. É quando, por exemplo, a pele é esfregada com álcool antes de receber a injeção. Antes de uma punção venosa, antes de aplicar algum tipo de medicação, é feito uma degerminação naquela área, tá? Então, a fricção exercida com álcool é que vai fazer essa degerminação, ok? E a degerminação, obviamente, que ela não vai matar esporos, mesmo porque você faz isso com álcool, tá? Ela vai matar somente os micro-organismos. Já a sanitização é um processo que leva à redução de micro-organismos a níveis seguros com os padrões exigidos pela saúde pública, ou seja, ela é capaz de eliminar 99,9% das formas vegetativas. Quais são os processos de sanitização? Lavagem de copos, talheres, louças, tá? Quando a gente usa um desinfetante químico ou quando a gente utiliza altas temperaturas. Então, por exemplo, uma lava-louça, que utiliza o processo de altas temperaturas, ela faz uma sanitização, por exemplo. Quando a gente lava em casa esses utensílios com água morna, né, com água quente, morna não, com água quente, vai fazer então uma sanitização. Por exemplo, uma mãe que ferve uma mamadeira, que ferve uma chupeta, ela está fazendo uma sanitização, tá bom? Em ambientes industriais, isso é feito com altas temperaturas e basicamente aplicando desinfetante químico, tá? Dentro desse aspecto, todos esses meios de controle de micro-organismos,
eles vão estar relacionados com dois movimentos quando a gente pensa em micro-organismos, que é a morte desse micro-organismo, né, a morte direta deles, ou inibir o crescimento e multiplicação. Então, toda vez que na palavra tiver o sufixo sida, significa que você aplicando esse produto, esse tipo de tratamento vai causar a morte direta dos micróbios. Germicida, fungicida, bactericida, tá? Já o sufixo estático ou estase, tá? Significa a inibição do controle de multiplicação, ou seja, você bloqueia e impede que esse micro-organismo continue a se multiplicar. Como, por exemplo, bacteriostase ou bacteriostáticos. Existem produtos químicos que são bactericidas e existem produtos químicos que são bacteriostáticos. Então, se na palavra tiver o sufixo sida, significa que está ocorrendo a morte total, a morte direta dos micro-organismos. Se o sufixo for estático, bacteriostático, por exemplo, eu estou falando em inibição de crescimento e multiplicação e não a morte dos micro-organismos, ok? Bom, e tudo isso vai influenciar alguns fatores importantes, que são, além da utilização desses produtos químicos para controle, nós também tem alguns fatores que vão influenciar nesse controle, tá? Então, por exemplo, o tamanho da população. Quanto maior a população, obviamente que maior vai ser o tempo de tratamento, o tempo que eu vou ter que expor aquela área ao tratamento, ok? Então, se eu tenho uma população pequena, eu vou ter um tempo menor de ser utilizado para eliminação. Isso a gente pode ver, por exemplo, na autoclave. Quando a gente vai submeter um material sujo na autoclave, nós deixamos primeiro 30 minutos, depois 15. Quando a gente submete um material limpo, a gente deixa somente 15 minutos. Por quê? Porque o tamanho de população e o que possivelmente vai estar ali contaminando, a quantidade de micro-organismos vai ser maior no material sujo, obviamente, do que no material limpo. Então, o tempo de tratamento do sujo precisa ser maior do que o limpo. Nós temos também, para definir que tipo de tratamento, é a natureza da população, tá? Então, é aquela historinha. Tem tratamentos que vão matar organismos vegetativos ou vão impedir o crescimento de organismos vegetativos. E tem tipo de tratamento que vão matar até endósporos, tá? Ou as formas esporuladas. Então, os endósporos são organismos vivos muito mais resistentes. Então, se eu utilizar simplesmente um desinfetante, eu não vou destruir essa forma esporulada, tá? Já aqueles vegetativos que têm vários estágios de crescimento, obviamente que as células que forem mais jovens, elas vão ser mais susceptíveis do que aqueles micro-organismos que estão na fase estacionária, tá? Então, a natureza dessa população, se é endósporo ou se é forma vegetativa, se ela está no estágio inicial ou se ela está numa fase estacionária, tudo isso vai influenciar no tipo de tratamento, qual tratamento você vai escolher e como que você vai empregar esse tratamento, ok? Bom, e por fim, a concentração do agente, obviamente, e o tempo de exposição. Então, quanto mais concentrado o agente, maior a eficiência, tá? Então, normalmente, a grande maioria dos desinfetantes, quanto mais concentrado, maior a eficiência. Porém, com o álcool 70, o álcool não funciona assim. Por exemplo, o álcool 98%, ele não é eficiente para o controle de micro-organismos. Já o álcool 70% é eficiente para o controle de micro-organismos, tá? Então, a concentração do agente, ela é sim, quanto mais concentrado, maior eficiência, com exceção do álcool, tá? Isso é muito importante, principalmente nesses tempos de pandemia, que a gente tem escutado, e isso é verdade, que o álcool 70, ele é muito bom para a gente fazer, então, uma eliminação, uma destruição da membrana lipídica, né,
fosfolipídica do envelope que envolve o vírus, por exemplo. E uma outra coisa importante é o tempo de exposição, tá? Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o tempo mínimo é 30 minutos. Lembra da autoclave? Na autoclave suja a gente deixa 30 minutos. Então, esse é o tempo mínimo preconizado pela OMS para que a gente tenha, então, para que a gente possa ter a eliminação, né, desses micro-organismos, ok? Depois disso, a gente tem aqui a temperatura, tá? Então, temperaturas obviamente mais altas, maior eficiência no tratamento. Então, a cada 1 grau Celsius, aumenta 10 vezes a eficiência, ok? Só pensando um pouquinho, quando a gente pensa em sanitização e a gente coloca ali algo para ferver, né? Para a gente eliminar a presença de micro-organismos, a gente precisa colocar em média ali, deixar aquela fervura chegar aos 100 graus Celsius, mais ou menos. Quando a gente pensa na autoclave, é 121 graus. Então, a cada 1 grau, aumenta 10 vezes a eficiência. E para a gente finalizar, as condições ambientais, tá? Então, o pH do meio é muito importante. Quanto mais ácido for esse pH, maior vai ser o resultado, ou melhor vai ser o resultado. Porque em meios ácidos, nós temos a potencialização do resultado. Tudo bem? Bom, então, nós encerramos por aqui. Esse é o pontapé, vamos assim dizer, inicial para a gente conversar um pouquinho sobre controle microbiano e a gente continua esse nosso assunto nas próximas aulas, tudo bem? Um grande beijo para vocês e até quarta-feira na nossa aula ao vivo.